dizendo aqui há algum tempo e que a gente vai questionar se é certo ou se é errado, mas é a convicção do cara. O Zé Wellison briga por uma vaga no time titular com o Pico. É isso, cara. E a convicção dele é essa. Quer entrar nesse assunto logo, Michel? Porque a gente Não, pode ouvir o Léo Condé. Pode ser. Primeiro porque ele se defende, né? Porque eu vou dar o contexto. E foi atacado por acaso? Eu vou dar o contexto. Vou dar o contexto do que aconteceu. Na coletiva pós-jogo, Rodolfo Souza levou uma pergunta que ele ouviu dos torcedores. Ele ouviu dos torcedores. E o Léo Condé ele não reagiu tão bem assim, né? Porque praticamente todo jogo tem uma pergunta sobre o Pico. Vamos conferir o que ele disse. Mas de novo vai fazer essa pergunta? Toda coletiva, o Pico ele é jogador do clube igual todos os jogadores são. Quando eu cheguei aqui, o Patrick estava encostado e hoje é um dos melhores jogadores. O Marcelinho é um jogador que estava encostado e é um dos melhores jogadores. Todo jogador do elenco ele está à disposição para ser utilizado em qualquer momento do jogo. Leonel Pico é um grande profissional que está trabalhando no dia a dia, está sendo respeitoso com os companheiros da posição. Nesse momento a gente está fazendo opção pelo Patrick, pelo Zé Wellison, pelo Zé Ricardo, que está fazendo muito bem a função. E daqui a pouco, quando o Pico também tiver o momento dele entrar de iniciando a partida, ele vai entrar, como já entrou em outros jogos. Nós temos que parar com isso de perdeu, é culpa do Zé Wellison. Não, já perdemos com o Pico também, contra o Flamengo, contra o Coritiba, contra o Fluminense. Perde com o Pico, ganha com ele, perde com o Zé Wellison, ganha com ele. O futebol é assim. Então... foi aí o que disse o técnico do Remo, senhores. Ganha com ele e perde sem ele também. Eu bato nessa tecla também. E já venho batendo há algum tempo. Né? É porque quando vence, parece que aí tudo fica bom. O sistema dele é bom, a forma como ele entrou não é discutida, o Remo venceu, né? Ele muda depois do gol, né? E o cara tá falando aqui, o Stanley, que os caras já estavam à beira do campo para entrar. Mas só tinha um cara para entrar, que era o Pico. Ele só ia fazer essa mudança. Ele ia botar o Pico no lugar do Zé Wellison para dar um gás ali no meio de campo. E depois ele mete o Jaderson no lugar do... Não, Zé, depois. Depois, né? Mas, pois depois que ele empata, aí passa uns minutos, ele mete o Jaderson no lugar do Zé Ricardo. E só no final... Nos acréscimos que ele mete os três lá. Os três. Então, assim, cara, ele criou uma estratégia, ele montou um time e ele foi com esse time até o final. Com esse time, ele estava perdendo por 1-0 para o Botafogo. Com esse time, ele empatou, e com essa estratégia, ele empatou o jogo. E aí, no final, ele foi premiado com o gol do Jajá da virada. Não acredito o gol da virada, as mudanças que ele fez na reta final, as 3 mudanças. Mas ele deixa o time mais ofensivo. Mas ali tu tem quantos minutos? Se tu quer ganhar o jogo, tu muda antes. Não, mas por exemplo, ele poderia trancar completamente. Ele poderia trancar, verdade. E que já é um sinal também de que ele pensou um pouquinho diferente. Eu acho que dá pra encaixar alguma coisa. Porque tirar o Mike e botar o David Braga não é uma substituição normal também. Verdade. Sim. E o Jaderson vai, né? E aí joga o Jaderson pra ali. Isso é verdade, faz sentido. Talvez ele tenha sentido que dava pra... Bora dar uma arriscadinha aqui. Bora arriscar aqui, né? E aí, se ele toma o gol, o que a gente ia falar? Foi muito ousado. Ele é doido, ele tá ferrado, precisando pontuar fora de casa. Consegue o gol, ele vai me tirar o Mike e botar o David Braga? É isso que a gente já tá falando hoje. Sim, provavelmente. Então, assim, acho que é questão de você respeitar a convicção do profissional. Ele tem que ser cobrado por isso. Né? Os resultados não vêm, ele tem que ser cobrado por isso. Mas ele claramente tem uma ideia de jogo que ele acredita que é suficiente para fazer com que o Remo pontue na Série A. E eu não posso deixar de levar em consideração que ele está sem o poder ofensivo dele. Isso é verdade. E isso é verdade. Falando até sobre essa questão de Pico e Zé Wellison, amanhã, João Vanderlei, eu prometo a você que eu vou trazer um comparativo para a gente detalhar ainda mais essa situação. Mas o que dá para a gente falar da diferença atualmente de Pico e Zé Wellison? Primeiro, a gente tem que imaginar como é que chega o trabalho do Condé. O Condé chega com metade da torcida querendo que ele não viesse, metade da torcida querendo que ele fosse embora. Isso aí é fato. Ninguém imaginou que o Condé seria a contratação de treinador para o Remo no momento em que ele chega. O Condé, ele chega, primeira coisa que ele faz
Isso a gente vê no time que é escalado. Ele chama quem ele conhece. Ele chama Patrick, ele chama Zé Wellison, ele chama Pikachu. Que tá jogando muito esse tal de Patrick aí, tem que respeitar, viu? E o próprio Condé fala, né, que o Patrick, ele resgatou e tudo mais, falando inclusive dessa resposta sobre o Leonel Pico. Ele mantém ali o Marlon na zaga, o Marlon vinha sendo até questionado um pouquinho, mas ele mantém Marlon. Então ele faz um time com peças que ele conhece. O Zé Wellison é um jogador que hoje no time do Clube do Remo, o Zé Wellison é um cara para te entregar uma marcação num espaço curto e te entregar um passe que tem que ser mais qualificado nessa saída de bola. Não que o Pico não entregue, mas o Pico não entregou nesse contexto que o Zé Wellison entrega, que é dar esse primeiro passe, fazer essa pivotada ali no meio de campo. O Pico, ele pode, acredito que ele tem capacidade técnica para isso, mas a característica do Pico é até um pouquinho diferente. Se a gente reparar bem, o Pico é um camisa 5 meio esquisito. Por quê? Ele tem uma leitura de jogo muito boa e ele muitas vezes ele lê um espaço e ataca esse espaço. O chute que ele dá ali, que ele quase vira o jogo antes do 2-1, ele viu que dava para ele dar uma subidinha ali. Não era para ele subir ali, podemos dizer assim, mas ele viu que ele dá uma subidinha, que dá para fazer isso, e ele quase faz o gol. Contra o Santos, ele dá uma disparada para fazer uma pressão no zagueiro lá do Santos, rouba a bola e quase faz o gol lá na Vila Belmiro. Então, ele é muito bom no combate, né? Pois é, o Pico, ele é esse cara, só que ele não é esse cara, e o que me incomoda no que o Condé fala sobre o Pico, é que em determinado jogo, o Condé diz que o Pico é um cara mais posicional. Teve um outro jogo que ele falou, eu coloquei o Pico ali para ele ter uma marcação um pouquinho mais agressiva. Aí também não me fez sentido essa análise em relação ao que ele espera do Pico. Ele espera que o Pico seja esse cara mais posicional no lugar do Zé Wellison. Então, bora ver se ele vai conseguir colocar o Pico para fazer essa função. Ou ele espera que o Pico seja esse cara que não é nem um 5, nem um 8. É um cara que te entrega mais solidez defensiva, mas que também ele pode disparar um pouquinho mais em determinados momentos. O que eu estou imaginando que vai acontecer daqui para frente é isso que a gente viu nesse jogo. O Pico vai ser esse cara para entrar durante o jogo, que não tem uma dinâmica de jogo de regularidade para ser esse 8 de box to box, mas que ele tem sim uma capacidade ofensiva. Quando eu precisar de um cara que me entrega uma defesa bacana, mas que me entrega uma leitura ofensiva de que pode atacar o espaço, eu tenho no Pico esse jogador. Então acho que ele vai ser esse cara desse contexto, com esse trabalho do Léo Condé. E deixa eu trazer 2 pontos aqui. O Zé Wellison também não é um cabeça de bagre. Sim, sim. Tá? Eu acho que o Zé Wellison tá na frente nessa briga aí, porque eu acredito que o Léo Condé enxerga ele como um jogador mais técnico no meio de campo. Não sei. Acho que não. Eu acho que com mais pegada. João. Eu penso que seja isso. Além da confiança, que ele confia. Para mim, o fundamental é porque ele já conheceu o Zé Wellison. Ele já conheceu o Zé Wellison. Porque o Azul Leão comenta aqui no chat: o Pico é criativo, o Pico arrisca, isso é contra o modelo de jogo do Condé. Eu acho que o Pico chega, mas o Zé Wellison também chega. O Zé Wellison vira e mexe, está finalizando. Chega ali na entrada da área e finaliza. A característica é chutar forte, né? Pois é, então, assim, vamos botar também o pingo no Mas eu falo de função. Pois é, eu acho que o Zé Wellison, ele planta mais ali. Sim. E fica ali, entendeu? O Pico, eu acho que naturalmente ele não consegue ficar só isso. Ali. Como ele preenche mais os espaços, tem essa talvez tem um buraco ali. E aí tu deixa um buraco de vez em quando. Pode ser isso. E assim, cara, pra mim o Pico tem que ser titular nesse time, pela capacidade defensiva que ele gera. No meu time o Pico seria titular. No meu time o Pico seria titular. Por quê? Porque eu acho ele um baita de um jogador e porque é um ativo do meu clube. Ah, Michel, mas não pode olhar por esse lado. Pode sim. E tem que olhar sim. Se eu contratei um cara por, sei lá, 9 milhões, sei lá quanto é que foi, e eu quero fazer negócio com esse cara tem que jogar. Tem minutagem. O maior valor do futebol é a minutagem. É a minutagem. Então esse cara tem que jogar. Então no meu time, no meu planejamento, o Pico seria titular. Não só por isso. Se ele está entregando a mesma coisa que o Zé Wellison, vamos supor assim, se ele entrega a mesma coisa, então eu escolho o Pico, no meu time. Agora, deixa eu só me solidarizar com a resposta, que eu não ouvi a coletiva, né, ao vivo, não sei o que ele falou depois. Mas, assim, entendo o lado do Léo Condé, já deve estar chateado com esse monte de pergunta o tempo todo, né? Se é a mesma pergunta o tempo todo, ele
Ele tinha que estar mais preparado para responder, Mas né? esse é o ponto, né? Eu sempre... Existe sim a pergunta mal feita, mas pior do que a pergunta mal feita é a resposta mal dada. Eu acho que ele não ficou chateado com a pergunta em si. Ele ficou chateado com a insistência sobre o tema. É quase a mesma coisa. A mesma Não, coisa. eu digo porque você falou da forma de fazer a pergunta. O Rodolfo fez a pergunta de uma forma correta e foi, olha, uma dúvida do torcedor e tudo mais. É isso, mas aí, tipo, num momento inoportuno e tal, não precisava e tudo mais, porque não, precisava sim. Mas não é porque ganhou também que não tinha que tá perguntar. tudo certo. Exatamente. Então, Porque assim, se perde, ia ser a pergunta do dia. Se ganha... só acho que ele perdeu uma grande oportunidade de deixar o ambiente um pouco mais leve e fazer ali o meio de campo e vamos... responde, diz, pô, cara, a gente já De falou sobre explicar, isso. por exemplo, Michel, que talvez na visão do Condé, a característica de meio de campo do Botafogo não dava para ele colocar o Pico e entendeu? mudar.